CDD04! Gente, é um prazer. Opa, CDD04 não, 05! E aí, turma linda, como é que vocês estão? Camila, Alessandra, Simone, todo mundo aí dessa turma maravilhosa, né? Como é que vocês estão? Suênia, estão sumidinha lá no grupo, viu, do WhatsApp, tô sentindo a falta de vocês lá. Gente, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 16, e nós já estamos nos caminhando lá para o finalzinho do material de vocês, né, do livro de Saúde e Seus Cuidados. Então, abram aí na página 68 a 71, certo? Hoje nós iremos falar sobre doença de Parkinson, ou mal de Parkinson, né? Então, a gente vai conhecer um pouco mais aí sobre essa patologia. Então, se você ainda não fez uma leitura prévia, dá uma pausa nesse vídeo agora, pega o livro de vocês. Eu já estou com o meu aqui em mãos, ó o livrinho aqui nas minhas mãos. Abra aí na página 68 e já faz aquela leitura aí antecipada, para quando a gente começar o conteúdo aqui, vocês já estarem aí afiadíssimas, certo? Então vamos lá, vamos começar nosso conteúdo de hoje. Antes da gente iniciar literalmente o nosso conteúdo, eu preciso que vocês... a gente precisa fazer uma pequena revisão. Preciso que vocês lembrem aí do que a gente aprendeu na semana passada, não é isso? Na semana passada a gente conheceu um pouco mais aí sobre as emergências em domicílio. A gente viu como a gente precisa se comportar em situações de queda, em situações de diarreia, desidratação, não é isso? A gente aprendeu sobre todos esses detalhes aí, né? De como qual é a nossa conduta quando a gente esbarra com essas situações, foi? E aí hoje nós iremos aprender sobre o que é a doença de Parkinson, certo? Quais são os tratamentos que existe para melhorar o paciente, para melhorar a qualidade de vida do paciente com Parkinson, e como os cuidados que vocês, cuidadores, precisam ter, né, para auxiliar esses pacientes que têm essas enfermidades. Então a gente vai conhecer o que é o Parkinson, nós iremos conhecer os tratamentos que existem aí para os pacientes que têm o Parkinson, né? E como vocês, cuidadores, podem ajudar esses pacientes que sofrem com essas enfermidades, ok? Então vamos lá, vamos começar? Vocês sabem que eu sempre gosto de perguntar, iniciar o nosso conteúdo já perguntando a vocês. E aí eu já inicio com essa perguntinha bem básica que fala o seguinte: você sabe o que é Parkinson? Você conhece alguém que tem essa patologia? Já viu alguém, trabalhou com alguém que tem Parkinson? Se você já conviveu, se você já trabalhou, se você tem alguém da sua família que tenha Parkinson, comenta lá no grupo do WhatsApp como é a convivência com esse paciente, quais as limitações que ele tem, quais foram os primeiros sinais, né, da patologia que vocês começaram a observar. Então vão lá pra gente comentar e interagir um pouco mais. Tô sentindo a falta de vocês lá no grupo, tá certo? Não me deixem sozinha na segunda-feira, logo de manhã cedo. Vamos lá interagir. Gente, a gente sabe que a patologia de Parkinson, ela é uma doença que afeta o nosso sistema nervoso central, certo? E aí, tendo como a principal característica a morte dos neurônios, que são as células desse sistema, né? Os neurônios da gente, ele trabalha para trazer a eletricidade nas informações do nosso cérebro, e aí o Parkinson, ele atinge justamente essa condição aí. E aí é uma região específica chamada substância negra. Então, além dela ter essa morte dos neurônios, né, ele atinge totalmente, a região aí que tem a substância negra, que atinge a questão motora, né, do paciente. Então, aqui nós temos uma imagem do cérebro, né, e aí justamente nesse local onde tem a célula neural, que é esse formatozinho aqui que vocês estão vendo, certo? E a gente sabe que o sistema nervoso, ele é o sistema de eletricidade do nosso corpo, né? Então, essas células neurais, elas são responsáveis por mandar impulsos nervosos. Então, tudo a nossa cabecinha, ela pensa, e as células neurais, elas mandam as informações pra gente realizar o movimento, pra gente ter ações, não é isso? E quando a gente tem a morte dessas células, essas células neurais é como os fios de eletricidade.
Então, se o fio ele tá cortado ou ele tá passando por algum desgaste, a eletricidade ela não vai chegar até lá. Então, quando eu vou acender ou apagar uma luz, por exemplo, é automático. Eu aperto no interruptor e automaticamente a luz já acende. É muito rápido, é no estalar de dedo. É a mesma coisa com o nosso corpo. Quando eu tô pensando em pegar uma coisa, eu não, essa informação ela é rápida. Ela não é devagar, né? Ela não, a minha cabecinha não tá pensando, peraí, aqui é um copo, eu tenho que esticar meu braço, eu tenho que fletir meu cotovelo, eu tenho que pegar a água, eu tenho que levar até minha boca. Não, é tudo rápido. Se eu tô com sede, automaticamente eu já pego o copo, eu já coloco a água, eu já tomo. Tudo muito rápido, porque o nosso sistema nervoso, ele tá mandando todas as informações pra gente fazer assim, rapidinho, rapidinho, né? Então, a gente percebe que o paciente com Parkinson, né, a condição normal, a gente percebe a quantidade de dopamina aqui para fazer essa conexão, né, onde acontece a sinapse, que é a junção desse encontro aí, né? E aí nós temos, passa a dopamina para fazer com que essa informação chegue mais rápido. Com o paciente com Parkinson, essa informação ela é diminuída, né? Então o paciente, a gente percebe muito que o paciente ele tem tremor involuntário, ele tem lentidão, né? Ele tem alguns outros fatores que é justamente por causa dessa diminuição da dopamina, e aí faz com que tudo se torne mais lento, mais vagaroso, certo? E aí eu vou mostrar um pouco mais aqui para vocês. Essa célula aqui, neural, ela é composta de dendritos. Esses dendritos, eles são responsáveis por ele se conectar com outro neurônio, certo? Aí ele tem o núcleo e tem o axônio, que é essa cauda aqui, certo? Que faz com que a eletricidade corra mais rápido pelo nosso corpo. E aí, falando sobre os sintomas, né? A gente sabe que um dos principais e mais comuns distúrbios da terceira idade é o Parkinson, certo? Então, é uma patologia da terceira idade, mais diagnosticada na terceira idade, né? Ela é caracterizada principalmente por prejudicar a coordenação motora, como eu falei para vocês. O nosso sistema nervoso, ele é responsável pelo movimento corporal. Então, se a gente tem uma perda de da substância negra e também nós temos uma morte de neurônios que faz esse comando, a gente vai ter prejuízo aí, né? Então, a coordenação motora é provocada por tremores e dificuldades para caminhar ou se movimentar, né? Aí tem a bradicinesia, que é a lentidão em realizar os movimentos. O paciente que tem Parkinson, ele tem essa lentidão no caminhar, em fazer suas atividades, é normal pela questão da patologia, certo? E algumas instabilidades posturais também. A gente percebe que a postura do paciente com Parkinson, ela é totalmente modificada, né? O paciente, ele fica com a cabeça um pouco mais para frente, mais anteriorizada. O corpo do paciente tende a fletir mais, ele abre mais a base, ele abre um pouco mais as pernas para ter equilíbrio, né? Mas, porém, ele tem uma rigidez muscular muito presente. Então, além do tremor atrapalhar no movimento, né, existe também uma rigidez muscular, e essa rigidez faz com que ele diminua o arco do movimento. Quando ele vai fazer a marcha, né, quando ele vai caminhar, as pernas do paciente, ele tem uma rigidez bem presente que não favorece aí um caminhar mais rápido e tão efetivo, certo? Então tem o tremor, tem o desequilíbrio, tem a rigidez muscular, como eu falei, e também tem os problemas de memória, porque a gente sabe que o paciente com Parkinson, ele pode evoluir para a demência, né? Então, a gente vai ver essa escalinha aí, dessa evolução. O paciente começa com sintomas motores, né, físicos, até chegar à situação que atinge a região mental, né? Toda a questão psicológica do paciente também vai ser afetada. Então, não há formas de prevenir o Parkinson. Por que, professora, não existe formas de prevenir o Parkinson? Gente, não se sabe o que é que causa o Parkinson. A gente sabe que ocorre morte de células neurais. Mas o que é que causa a morte das células neurais? A ciência ainda não sabe,
certo? Então, como a ciência ainda não sabe, a gente não tem como prevenir o Parkinson. O Parkinson ele é diagnosticado, ele existe um tratamento para diminuir a velocidade da doença, porém não existe cura e não existe aí formas de a gente prevenir ela, ok? Os sintomas psicológicos. Quais são os sintomas psicológicos, né? Temos aí a depressão, ansiedade, o prejuízo cognitivo, prejuízo olfativo. O paciente ele perde essa sensibilidade. Ele perde essa sensibilidade do cheiro, alterações do sono, dificuldades de deglutição, né? Até chegar à demência. E aí o paciente não sabe mais quem é ele, o paciente já tem dificuldade em reconhecer sua casa, entre outros pontos aí que a demência pode proporcionar para esse paciente, certo? Os cuidados, né? Quais são os cuidados que vocês devem ter com esse paciente? Então, os cuidados são muitos, desde a alimentação, a gente também não pode esquecer de trazer um momento de recreação, entretenimento para esse idoso, né? O idoso, ele precisa estar com a mente trabalhando, ocupando aí, em fazer atividades, tanto física como atividades mentais, né? Passear na praça, no parque, ir no shopping, se o paciente gosta de dançar, dar continuidades a vários pontos aí interessantes que a gente precisa fazer para que esse paciente tenha a qualidade de vida aí bem, no limite da doença, mas tendo uma qualidade de vida bem significativa, certo? E aí nós temos a progressão da doença do Parkinson, né? É de suma importância vocês, cuidadores, compreender os estágios da doença e ver que ela é evolutiva. Ela é uma doença crônica e progressiva. Então, começa com a incapacidade da paralisia unilateral. Muitas vezes eles começam a movimentar mais a parte de um lado do corpo do que as duas. Depois começa a atingir as duas partes do corpo, ficam afetadas. Eles têm dificuldade em movimentar os dois braços, as duas pernas, movimentar o corpo como um todo. O desequilíbrio, e aí quando entra o desequilíbrio, chega o quê? As quedas, né? O paciente, ele tem a facilidade de cair muito mais do que um paciente que não tem o Parkinson. As discinesias, né? As lentidões, os problemas de movimento. A demência também chega a ser um dos problemas bem difíceis aí da doença de Parkinson. E as alucinações. Então, a gente sabe que quando o paciente ele tem o diagnóstico de Parkinson, ela tem que conhecer a gravidade da patologia, ela tem que conhecer que aquela doença ela não estaciona. Se fizer todo o tratamento certinho, todo o acompanhamento, a doença ela vai ter uma lentidão, mas ela não vai estacionar. E aí o paciente ele tem que estar bem por dentro de todos os processos que ele vai passar, para ele ter a força de vontade de continuar a fazer o tratamento e respeitar todo aquele momento, certo? Os sintomas gerais que o Parkinson pode gerar, né? Tem aí os fechamentos involuntários das pálpebras, tem a depressão, tem a insônia, pode acontecer a perda de peso, a hipotensão osteostática, né? A paciente pode ter uma queda de pressão aí com rapidez. Prisão de ventre, a hipercifose ou os pés inchados também pode acontecer muitas vezes pela questão da falta da atividade, excesso de transpiração, problemas sexuais, dificuldades aí na questões renais, né? Dificuldade para falar, salivação, deglutição, problemas respiratórios, tudo isso aí pode atingir o paciente com Parkinson, certo? E aí o tratamento do Parkinson, ele se baseia muito em uma equipe multiprofissional, né? Então a gente precisa ter vários profissionais trabalhando em conjunto para trazer a melhor qualidade de vida para esse paciente. Então entra aí a utilização de medicamentos, né? É importante tomar os medicamentos no horário correto, verificar quais os medicamentos que esse paciente está tomando para não ter, respeitar questões do que vem na bula, as informações, que tem uns medicamentos que não podem ser ingeridos próximo das refeições, principalmente com proteínas, com carne vermelha. Então a gente tem que estar muito atento a esses cuidados. O paciente ele necessita do acompanhamento de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, de um terapia ocupacional, do psicólogo, né? Então a gente sabe que além do médico neurologista que vai fazer o acompanhamento desse paciente, existe todos os outros profissionais para trabalhar com o mesmo, para que ele venha ter aí uma melhora significativa durante esse processo da doença, né? Então
o tratamento ele é de longa duração e precisa de ter todo um vínculo ali, né? Paciente, família, o médico e o cuidador tem que estar muito bem unido, tem que estar todo mundo junto, buscando o melhor para esse paciente. Então, o módulo cooperativo do tratamento da doença de Parkinson, ele tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida, né? Vida com qualidade e elevar a autoestima do paciente. Então, quanto mais atenção e cuidados na busca do tratamento para o paciente, né, menor desconforto e sofrimento e melhor capacitação aí de todos, né, de toda a equipe, de toda a família. Então, a gente precisa estar todo mundo junto para ofertar sempre o melhor para esse paciente. Então, nós temos aqui o papel de cada um. Essa imagem tem no livro de vocês, né, que é o papel de cada pessoa que convive ali com o paciente. Então, nós temos o paciente, ele tem a participação ativa e consciente do entendimento da doença, ele precisa entender a evolução, como é o tratamento, e a autoestima desse paciente, ele tem que estar elevada, ele tem que estar por dentro, ele tem que ter noção que ele precisa, ele tem que estar sempre buscando o melhor para ele, né? E nada de ficar triste, nada de ficar abalado com tudo isso. Então, o cuidador, ele dá toda uma assistência nos cuidados do paciente, ele observa, ele tá ali sempre atento a qualquer modificação, a qualquer informação que esteja acontecendo. É o cuidador que passa tanto para a equipe médica como para a família, né? E a família precisa estar presente na vida desse paciente para dar todo aquele apoio afetivo, né? Porque muitas vezes o cuidador não substitui a família. Muitas vezes não, o cuidador nunca substituirá uma família. Então, o apoio afetivo, a compreensão, né? Todos estar ali juntos para ofertar um apoio maior para esse paciente se sentir mais confortável, né? E o médico, ele tá ali sempre para prescrever as medicações, observar, disponibilizar para ajudar. E quando a gente junta tudo isso aí, a gente traz uma melhor qualidade de vida para o paciente. Então, diminui aí o desconforto e o sofrimento, né? E melhora a capacitação física de todo mundo e principalmente o foco maior do paciente, certo? E aí as dicas importantes que a gente tem para trazer para vocês, colocarem, encaixarem aí na vida de um paciente com Parkinson, né? É a moradia, ela tem que estar adequada. Eu sempre falo isso, que o idoso, ele não é para se adaptar à casa de ninguém, o idoso não é para se adaptar à casa que ele está convivendo. E sim, a casa tem que se adaptar àquele idoso, né? As limitações daquele idoso têm que ser respeitadas. Então, os banheiros têm que estar adaptados, a casa tem que ter espaço para ele se locomover, sem bater em nada, sem tropeçar em tapetes ou alguma coisa do tipo. Então a gente precisa adaptar a casa, né, para que esse idoso se sinta confortável. A alimentação vai ser de acordo com a necessidade do paciente. Se o paciente ele tem dificuldade em deglutir, né, a comida tem que ser um pouco mais pastosa ou mais líquida, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Se não, a comida pode ser normal, sem problema nenhum. Os cuidados com a higienização pessoal, né? O banho, o cuidado com a roupa, com a higienização da boca, de tudo do paciente tem que ter muito cuidado aí, né? Incentivar a prática de atividade física, nem que seja uma simples caminhada, nem que seja ligar uma música e dançar, mas eles precisam praticar um tipo de atividade física, certo? E promover todo um apoio emocional. Então a gente tá ali sempre ofertando muito carinho e amor para esses pacientes, certo? E aí, nosso próximo conteúdo, meus amores, nós iremos falar sobre transtornos somatoformes. Que é isso, professora? Não sei. Vamos lá, vão lá dar aquela pequena olhada aí no material de vocês, já para matar aquela pequena curiosidade. Então, não perca, nós iremos aprender sobre transtornos somatoformes, certo? E aí aqui eu deixo a nossa frase de hoje para essa segunda-feira maravilhosa, que diz o seguinte: sem sonhos, a vida é uma manhã sem orvalhos, um céu sem estrela, um oceano sem ondas, uma vida sem aventura, uma existência sem sentido. Você quer ter sentido para sua vida? Sonhe, planeje e corra atrás, que você consegue, que você vai chegar lá, ok? Um super beijo pra vocês. Qualquer coisa pode me procurar lá no grupo do WhatsApp. E eu tô aqui pra isso, pra tirar dúvidas de vocês, pra interagir, pra somar no conhecimento, ok? Tchau, tchau, fiquem todas com Deus e até o nosso próximo encontro.